Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado, transmitido aqui pela TVAL e também pela Rádio AL Online. Outras edições do programa você ainda pode acompanhar no portal da TVAL, no site da Assembleia Legislativa. Hoje nós conversamos com o deputado Darcy de Matos, do PSD. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Fala Deputado. Eu já começo falando de um assunto um tanto polêmico que vem sendo sempre aí divulgado pela imprensa, que é a questão da PEC dos bombeiros voluntários. Qual a sua opinião? O que o senhor acha que vão ser aí os rumos, dessa proposta de emenda constitucional aqui na Assembleia? Eu quero saudar a todos, a você. Obrigada. A todos os telespectadores da TVAL, os ouvintes da Rádio Digital, dizer da minha satisfação de poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre alguns assuntos de importância para Santa Catarina. E você me pergunta sobre um assunto relevante que diz respeito ao voluntariado do nosso estado. Santa Catarina tem um índice de IDH que se equipara aos índices de IDH dos países europeus por vários motivos. Mas um dos motivos é exatamente a veia forte voltada para o voluntariado de Santa Catarina, que faz com que o Estado seja isso que é. Um Estado desenvolvido, um Estado que faz as coisas com excelência, que sabe que um Estado que nos orgulha. Então, e agora nós estamos tratando da questão dos bombeiros voluntários e dos bombeiros militares. E eu quero aqui deixar claro, eu tenho sido um defensor intransigente dos bombeiros voluntários de Santa Catarina. O clima aqui na Assembleia está muito pesado. O assunto é bem... Exatamente, eu quase fui agredido por um coronel dos bombeiros militares, que não é a posição da corporação dos militares, que corporação é uma corporação educada, trabalhadora, os bombeiros militares são excelentes. Mas um coronel aqui perdeu a cabeça, quis me agredir, porque nós falamos umas verdades aqui numa audiência pública. Então, veja bem, os bombeiros voluntários foram criados há 120 anos em Joinville. Tem uma história. Tem uma história secular. São 44, me parece, corporações de bombeiros voluntários do estado de Santa Catarina. Os bombeiros militares foram criados, me parece que há 80, 85 anos. E os bombeiros voluntários de Joinville, quando a cidade ainda era um vilarejo, a cidade foi atacada por jagunços nas imediações do mercado municipal. A corporação que defendeu o vilarejo foi os bombeiros voluntários, que cumpriram um papel até de segurança pública. Imagine você, um trabalhador, uma trabalhadora que cumpre uma jornada de 8 horas na empresa e no momento teria lazer com a família, de estar com a família, cumpre mais uma jornada adicional no Corpo de Bombeiros Voluntários, salvando vidas. Isso não pode parar. Tem que se respeitar, né? Tem que se respeitar. Isso é uma organização, uma iniciativa espontânea da comunidade, das pessoas, para salvar vidas. E o que está acontecendo? A Constituição do Estado foi mudada alguns anos atrás, e deixou a corporação de bombeiros voluntários fragilizada juridicamente. Certo. Então, se nós não aprovarmos a PEC, os bombeiros voluntários correm o risco de fechar suas portas, de desaparecer. Então, essa PEC que está sendo discutida e vai ser votada, ela não é contra os bombeiros voluntários. Se alguém disser que ela é contra, está mentindo, está inventando. Essa PEC, esse projeto de lei que muda a Constituição do Estado, que vai adequar, simplesmente vai dar condição jurídica dos bombeiros voluntários continuar atuando em Santa Catarina. E isso também não quer dizer que o bombeiro militar não possa existir, né? Eles podem trabalhar Não é contra os bombeiros militares, por quê? Porque nós respeitamos e reconhecemos o trabalho excepcional que os bombeiros voluntários militares realizam no Estado. Claro. Blumenau, por exemplo, é bombeiro militar. Florianópolis é bombeiro militar. Mas como é um grupo pequeno, os voluntários complementam, São Bento é bombeiro militar. Então, nós queremos que os bombeiros militares continuem atuando onde eles estão e que se instalem nos 170 municípios que não tem nenhum tipo de corporação. Certo. Agora, nós não vamos permitir que os bombeiros militares queiram se instalar em Joinville, onde já tem um voluntário. Por que isso? Se tem outras cidades que precisam, É uma irracionalidade. Sabe? Então, essa PEC, ela mantém o que está aí, que está dando certo.
mantém os militares e mantém os corpos de bombeiros voluntários. Quer dizer, então, essa é a nossa luta, esse é o debate, essa é a discussão. Nós não queremos entrar em valores, mas eu só quero dar um dado. Os bombeiros voluntários atendem 25% da população catarinense. Recebem do governo do estado R$ 2 milhões. Os bombeiros militares atendem 55% da população do estado de Santa Catarina. 55%. Recebem R$ 129 milhões. Então, se a gente for discutir custo-benefício, sabe, nós podemos até discutir. Esse não é o objeto. Nós queremos que os bombeiros militares continuem atuando. Mas nós não podemos permitir que os bombeiros voluntários fechem suas portas. De forma alguma, para o bem de Santa Catarina. Essa é a minha briga e a minha luta. E de todos nós. Deputado, outra questão polêmica, hoje aqui vamos aproveitar a presença do deputado Darcy Matos e alguns assuntos polêmicos. É a resolução do Senado Federal, resolução conhecida como Resolução 72, e que poderia gerar um certo prejuízo, principalmente para os empresários catarinenses, e gerar ainda uma certa perda de postos de emprego, em especial quem lida com portos. É isso, deputado? Exatamente. Para quem está em casa se entender, porque está sendo discutido, mas não está bem esclarecido ainda. Veja bem, com o argumento de que está havendo um processo de desindustrialização do estado de Santa Catarina e do Brasil, e está. O Senado já aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos, está discutindo a Resolução 72. Se ela for aprovada e colocada em prática, vai ser uma catástrofe para Santa Catarina. Por quê? Porque ela padroniza em 4% as alíquotas do ICMS para importação. Tá certo? Então, Santa Catarina, grande parte das importações não serão mais feitas pelos portos de Santa Catarina. Vão migrar para São Paulo e Rio de Janeiro. Tá certo? E Santa Catarina poderá perder 20 mil empregos e R$ 1 bilhão por ano no nosso orçamento. 1 bilhão no orçamento de 15 bilhões. É bastante. Vai ser uma tragédia para o estado de Santa Catarina. Então, o que o governador Raimundo Colombo tem defendido, e nós todos? Que se faça essa padronização de alíquota do ICMS de forma gradual. Gradativamente, assim. Não repentinamente. Chegar e tirar, né? Sabe? Porque nós vamos ser muito, muito prejudicados. Então, os nossos portos, nós somos hoje um polo de excelência mundial de portos. Nós temos 5 portos aqui no raio de 300 quilômetros. Portos de Itajaí, Ibituba, Ibituba, Itajaí, Navegantes, São Francisco e Itapuá. Né? E a mais 100 quilômetros, Paranaguá. Os nossos portos vão fazer o quê? Vão se transformar em quê? Em pesca e pague? Isso é um absurdo. Nós não podemos permitir que essa resolução venha a ser aprovada pelo Senado, que o Senado é uma instituição, historicamente, que sempre ajudou os estados. E, nesse caso, vai prejudicar muito o estado de Santa Catarina, Goiás e Espírito Santo. Bom, o processo de desindustrialização é um processo que está acontecendo. Que a região norte sente bastante, né? Que a região norte e o estado de Santa Catarina todo, né? Está sentindo muito. Mas as causas não são tão somente a questão das importações. Quais são as causas? Variação cambial, elevada taxa de juro, excessiva carga tributária, falta de investimentos na área tecnológica e, principalmente, o custo Brasil. Esses são os motivos, as causas do processo de desindustrialização que nos preocupa muito. Por quê? O que é isso? Empresas estão indo embora do Brasil para outros países, mas empresas estão importando parte da sua produção da China, ao invés de produzir aqui. Certo. Não é? Azulejo, parafuso, têxtil eletrônicos. E isso é muito preocupante, prejudicial à nossa economia. Mas essa resolução é uma resolução que deixa todos nós em estado de alerta e nós temos que cientificar a comunidade catarinense do que está acontecendo em Brasília.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto, agora um projeto que tramita na casa de sua autoria, uma vez a gente até comentou e ele continua em tramitação, que é o ensino técnico. Na verdade, o que o seu projeto prevê, deputado, para o Estado? Olha, a formação profissional é fundamental. Agora o seguro-desemprego foi baixado um decreto que vincula o seguro-desemprego, a manutenção do benefício, a um curso de formação profissional. O governo federal tem o programa Pronatec, que vai oferecer curso gratuitamente através do sistema S de Santa Catarina, SESI, Senai, SESC e Senac. Muito bom. Então a formação profissional, ela qualifica e você com qualificação você pode criar o seu próprio negócio. Ou você aumenta a sua renda. Eu vou lhe dar um exemplo. Joinville está crescendo, vai dobrar o PIB, o norte, em 10 anos. Atraímos a montadora da GM1, a 2, talvez a BMW. Né? Estamos crescendo a índice da China. Certo. Tá certo? Agora, 52% dos trabalhadores de Joinville recebem até 2 salários mínimos. Então a cidade é rica, a região é rica, mas a riqueza está nas mãos de algumas pessoas. De poucos. Os trabalhadores estão ganhando muito pouco, não é? Então, qual é a saída? Nós precisamos qualificar a mão de obra. Se você qualifica a mão de obra, o trabalhador não vai ganhar R$800, vai ganhar R$1.500, R$2.000, R$3.000 como ferramenteiro, torneiro, enfim. Então o desafio nosso é qualificar a mão de obra, melhorar a remuneração e o desafio também nosso, no caso do norte e de Santa Catarina, é transformar esse crescimento econômico, né, essa pujança econômica em quê? Em qualidade de vida para as pessoas. Porque de nada adianta nós crescermos, se lá no outro lado da linha, no final da linha, no bairro, principalmente, a vovozinha está na fila do SUS, esperando por uma cirurgia de catarata e está perdendo a visão. E os jovens, às vezes, na criminalidade, então de nada adianta, né? Então, o trabalhador está na fila do SUS e morre na fila do SUS para fazer uma cirurgia, um exame ou uma consulta especializada, quer dizer, então nós precisamos dar qualidade de vida para as pessoas. Esse é o desafio de todos nós. Mas com relação ao ensino técnico, eu me perdi um pouquinho, eu tenho um projeto de lei que propõe que do artigo 171, que está em crescimento, está em formação, ele começou com 2 milhões, 4, 12, 15, vai chegar a 40. Olha. Ele está em formação. Desse artigo eu quero consignar uma parte desse dinheiro para dar bolsa de estudo para o filho do trabalhador, para ensino técnico. Ah, sim, a bolsa seria para uma escola técnica, vamos dizer particular. Assim. Particular, não já necessariamente. Já que nós não temos escola pública... muitas, né? São poucas necessária ainda. para atender toda a demanda. Certo. Nós compraríamos bolsa, como acontece com o artigo 170, a Lei Jorginho, e o artigo 171. Certo, das universidades. Aí agora seria para o curso técnico. Exatamente. Então, técnico em informática, técnico em mecânica. Vocacionado, né? Claro. A região da pesca, a região da agroindústria, do turismo. Né? Agora tem todas essas questões de pré-sal, tudo isso, né? Tem vários cursos técnicos que podem ser viabilizados, então, né, deputado? Esse projeto é um projeto importante porque a gente vai dar condição do filho do trabalhador se qualificar gratuitamente, com bolsa. Né? Então, porque em Santa Catarina nós temos dados inversos, ou seja, nós temos 200 mil jovens fazendo ensino superior e 60 mil fazendo ensino técnico. Poderia primeiro passar pelo técnico. Claro, fazer o que a Alemanha, o que o Canadá, o que os Estados Unidos fazem há décadas. Nós precisamos dar a condição do ensino técnico, bolsa para o filho do trabalhador para o ensino técnico. Porque já tem para o ensino superior, tem que ser ampliado, agora para o ensino técnico. Eu gosto muito do projeto que foi implantado pelo ex-secretário da Educação, deputado federal Marco Tebaldi, junto com o governador Raimundo Colombo, que é o ensino integral, o ensino médio. Isso é fundamental. Eu fiz a Escola Técnica Federal Agrícola, eu saí com 18 anos formado uma profissão. Certo. E fui tocar minha vida. Claro, mas aí já sai com alguma perspectiva, né, deputado? Agora o jovem se forma aos 18 anos, se pergunta, qual é a tua profissão? Não, eu fiz o curso normal, fiz o 2º grau. Fiz o ensino médio, teu. Ensino médio, não. Tem que sair do ensino médio com uma profissão. Isso é importante para que ele possa
se desenvolver, crescer, enfim, e gerar emprego, aquecer a economia e ter sucesso e ser feliz. Nós queremos que as pessoas sejam felizes. É isso que todo ser humano luta e procura. E procura. Deputado Darcy de Matos, muito obrigada pela sua presença. O nosso tempo é pouco. Lembrando que esse projeto do curso técnico ainda está em tramitação na casa, né, deputada? Exatamente, está em análise, em tramitação, em diligência, mas eu estou esperançoso, viu? Certo. Obrigada pela sua presença, deputado. Volte sempre que precisar. Obrigado, abraço. E você continue acompanhando a programação da TVAL e também a programação da Rádio AL Online. Outras edições do programa Fala Deputado você acompanha no portal da TVAL, no site da Assembleia Legislativa. Até mais.